Na xilogravura intitulada Metamorfose, pássaros, abelhas e peixes, que emergem do plano de fundo, subitamente cedem espaço a uma cidade do sul da Itália, precisa em todos os detalhes. Maurits Escher viveu na Itália durante 13 anos. Sem dúvida, esse foi o período mais feliz de sua vida. Na Itália, conheceu a esposa, 2 de seus 3 filhos nasceram e ele produziu quase metade de suas xilogravuras e litografias. Se algum dia necessitasse de uma paisagem, rua ou prédio para uma de suas gravuras posteriores, ele recorria a um de seus desenhos desse período. Assim, conseguia utilizar a incessante nostalgia que sentia daqueles anos passados na Itália. Cidade holandesa de Haarlem, 1920. A tênue figura refletida no candelabro da catedral da cidade escreve um amigo sobre o que sente ao ouvir o órgão. De repente, uma rajada de vento passa pelos tubos do órgão e uma voz trovejante proclama a glória de Deus. Então, o jovem deitou-se de costas sobre as pedras frias, as grandes pedras frias, enquanto o furacão soprava e a voz trovejava. Os pilares da igreja já não suportavam os sons, como ele também não. Eles se alongavam como uma pessoa que se espreguiçasse ao despertar, até pareciam prestes a quebrar-se. E o jovem, deitado de costas sobre as pedras frias da igreja, esticou os braços como se fosse ser crucificado. Acima dele, vi os pilares oscilando contorcidos. O órgão cresce ainda mais. Os tubos erguem-se da terra até o firmamento e o jovem sentiu um vento tão forte que o ergueu das pedras e o levou para o céu entre os pilares oscilantes. Malk Escher, o jovem soprado para fora da igreja Pová, acaba de mudar-se para Haarlem. Frequentemente vai ouvir órgão na igreja, pois é um modo de livrar-se da angústia, da melancolia. Muitas vezes sente essas nuances de humor. Vive em hospedaria sozinho, distante da cidade de Arnhem, onde passou a juventude. Está longe dos amigos, aos quais escreve cartas longas, e muito longe da moça que ama e com quem também se corresponde. O retrato dela está na parede do quarto. Ele suspeita de que seu amor não é correspondido. Ontem, num arroubo sentimental, peguei meu violoncelo. Malk escreve a ela. Uma espessa camada de pó o recobria. Mantive meus companheiros acordados até 2h30 com minhas lamentações melancólicas. Tudo em 2 cordas, porque a de sol e a de dó há tempos arrebentaram. Ilumina-me francamente a luz elétrica que coloquei dentro de uma caveira. Afinal, o que é o homem? Após uma vã tentativa de passar nos exames do curso secundário preocupados, os pais de Escher o mandaram para Haarlem. Consideraram que uma das poucas possibilidades de equipar o filho para a sociedade era fazê-lo aprender um ofício apropriado. Passa a frequentar uma escola que ensina tudo, desde trabalhar com esmalte até desenhar casas. Ik ben naar de school voor bouwkunde en sierende kunsten in Haarlem gegaan met het idee om daar architectuur te studeren. Dat was omdat mijn ouders waarschijnlijk dachten, die jongen die moet dan maar eens proberen of hij dat kan. En daar kwam ik onder handen van mijn leraar Yassoun de Mesquita,
die zelf een heel bekende graficus was. En die heeft gezien de linoleumsneden die ik als leerling van de burgerschool heb gemaakt. En die zag daar blijkbaar wat in. En die zei, toen zou je eigenlijk niet in plaats van die architectuur te gaan studeren, liever doorgaan als graficus. En dat wou ik maar al te graag. Dat vond ik natuurlijk veel leuker. Die architectuur heeft me eigenlijk nooit iets gezegd. En mijn vader heeft toen schoorvoetend gezegd, nou ja, vooruit, dat moet dan maar, hè. Uma das xilogravuras de Escher do período de Harlem chama-se Nunca Pense Antes de Começar. Uma figura solitária, carregando uma lanterna fraca, avança cautelosamente por uma perigosa trilha nas montanhas. É uma perfeita analogia da sua decisão de ganhar a vida como artista gráfico. Demorou mais de 30 anos para que ganhasse o suficiente para viver do seu trabalho. Felizmente, seus pais eram ricos e não se importavam de ajudá-lo financeiramente. Malk cresceu numa família abastada que vivia em uma casa enorme com muitos criados. No seu quarto de menino, havia fotografias dos quadros que ele vira nas longas viagens de férias com os pais, principalmente primitivos flamengos, porque ele só considerava realmente interessante a pintura que datasse de antes da Renascença. Op de burgerschool in Arnhem, waar ik was, daar was de tekenles voor mij ver weg het prettigste van alles. Ik vond die school afschuwelijk, behalve de tekenles, dat was een soort van verademing. Maar dat wil niet zeggen dat ik een uitzonderlijk goede tekenleerling was. Ik kon het wel betrekkelijk goed, maar helemaal niet uitzonderlijk. Ik geloof dat ik op mijn eindexamen een 7 heb gehaald. Agora, sentado em seu quarto no Harlem, ele desenha dia após dia, em todos os estilos imagináveis. Há tarefas passadas pelos professores, assim como ideias próprias que rondam sua cabeça e muitas vezes o levam ao desespero. Toda uma pilha de lixo passa pela minha mente revirada. Ele comenta, lutando novamente com um desenho. Escolhe o tema Dança da Morte para uma palestra que deve fazer na escola. Dança da Morte e da Vida são duas expressões com o mesmo significado, diz ele a seus colegas numa palestra de 3 horas. O que mais fazemos além de uma dança da morte em nossas almas? Mais interessante que Sylvester Schmerz talvez seja o que Escher diz sobre fazer xilogravuras. Alguém como Holbein fez séries tão fortes e intensas de gravuras precisamente porque restringia-se ao preto e branco e precisamente porque cortar figuras na madeira é um processo tão difícil. O artista gráfico está em melhor posição para expressar uma ideia pura e claramente e está menos inclinado que um pintor à tentação de produzir algo com um efeito vazio. Usar o mínimo de meios possíveis para exprimir uma ideia com a maior clareza possível é um ideal que ele sempre buscaria. Sua preocupação de como expressar uma ideia ou contar uma história pode ser lida nesta carta a um amigo. Andando para casa no sábado à noite, vi de repente uma fileira de árvores maravilhosas sob o luar, que eu nunca havia notado antes. Senti um impulso incrível de fazer alguma coisa com aquilo e é o que estou fazendo agora. Mas tenho um certo medo da proverbial tempestade em copo d'água, porque muitas vezes tive tais impulsos. Alguns dias depois, Escher acrescenta: uma fileira majestosa de árvores que percorre colinas distantes e depois de subir a última colina está diante de nós enorme e ameaçadora. Não é uma ideia maravilhosa? Essa é a essência, mas nunca é tão intensa quanto eu a sinto. Consolo-me com o pensamento de que o homem jamais consegue expressar um sentimento numa imagem tão intensamente quanto ele o sente. Vou mostrar ao de Mesquita amanhã. Em 1922, Malk completa seus estudos na Escola de Arquitetura e Artes Decorativas. Mauritz Escher é um bom artista gráfico, escreve o diretor no seu relatório final, mas falta-lhe o temperamento artístico adequado.
sua obra é muito cerebral. Não é suficientemente emocional e nem lírica. Não é um desfecho alegre para se sair para o mundo, principalmente para quem acabou de ouvir do seu amor que ela não se interessa por ele. Mas felizmente, como todos os românticos, Escher sabe onde fica o paraíso: Itália. Ele já havia estado lá em férias com os pais e ficou profundamente impressionado com as belezas naturais. Deveria ficar aqui meses para entender a apaixonante ondulação das colinas e a rica vegetação, escreveu aos amigos. E sobre as cidades com seus extravagantes palácios e igrejas, mosaicos e afrescos. Estou me saciando com tanta avidez que temo que o meu estômago não aguente. No final de 1922, vagueando pelas ruas de Siena, ele sente que o seu lugar é na Itália. Se a felicidade de um homem dependesse do lugar onde vive, eu ficaria em Siena o resto da minha vida, reconhece. Lamento por vocês que vivem no norte. E porque receia que a sua mente não consiga lidar com a nova atmosfera em que vive agora, as surpresas inesperadas e o contentamento com que o lugar o presenteia todos os dias, Escher desenha, entalha e escreve uma carta após a outra. A luta para expressar ideias em suas estilogravuras foi esquecida. Nos próximos 13 anos, ele se sente obrigado apenas a registrar o que vê ao seu redor e por certo tempo arrancá-lo do esquecimento. Ele luta contra pequenas fraquezas humanas. E claro, às vezes se sente só. Escher diz a um amigo: não seria ótimo podermos conversar novamente sobre coisas do cotidiano, sobre Arnhem e Harlem, sobre questões de sexo, sobre a vida e sobre a vida com V maiúsculo, sobre o ruína da nação, Landro, dadaísmo e coisas assim? Mas, em geral, ele está mais feliz que nunca. Das praias de Ravello, no litoral sul da Itália, ele escreve alguns meses depois: estou trabalhando muito. Essa é a maior razão da minha felicidade, porque a natureza gentil, a primavera quente e as boas acomodações não seriam suficientes para me deixar feliz. Deixei minhas estilogravuras em Siena. Meus desenhos servem apenas como um diário, para eu poder olhar depois e ver o que vi aqui, ver melhor o que estou vendo. Às vezes, Escher fica tão entusiasmado que canta em voz alta para as flores que está desenhando. No registro do hotel, ele declara que o sangue holandês corre apenas esporadicamente em suas veias devido a várias influências estrangeiras. Parece que ele se sente uma pessoa diferente e salienta esse fato deixando a barba crescer e anotando isso solenemente no seu diário. No memorável dia em que decidiu deixar a barba, uma moça suíça e seus pais chegaram ao hotel.
Na mesa onde está o meu papel, Maurits conta ao amigo de Arnhem, que está uma moça de 25 anos. Ela come um biscoito neste momento e isto me emociona profundamente, porque faz calor e ela usa uma blusa sem mangas. Braços de moças sempre me emocionam muito, não quando são gordos e vermelhos, mas quando são meio magros e jovens e inocentes e um pouco queimados de sol. Ele decide não perseguir a moça que tanto emociona, porque sabe por experiência como é desagradável o amor não correspondido. No entanto, esse amor revelou-se mútuo e logo Malk compõe um poema em francês sobre as mãos de Jeta. As mãos, diz ele, são a parte mais honesta do corpo humano. Não sabem sentir como olhos risonhos e a boca sabem. Quando a família Úmica volta para casa, eles continuam a se corresponder. Ainda não existe grande intimidade. Só após 4 tentativas, Escher se obriga a escrever Querida Jeta. Um ano depois, essa correspondência cada vez mais frequente e mais apaixonada resulta em casamento. O casal muda-se para Roma. Como para registrar sua felicidade, Escher faz uma série de estilogravuras sobre a criação, terminando com idílicos Adão e Eva no Jardim do Éden. Escher quase nunca fazia retratos. Não se sentia confortável quando alguém posava para ele. Mas claro, isso não se aplicava a Jeta. A casa de Roma foi alegrada por um painel de seda pintado pelo próprio Escher. Cães dourados, brancos e pretos, encaixando-se artisticamente como num quebra-cabeça. É um jogo divertido e que se dedica às vezes após seu período de Harlem. Mas são experimentos isolados. Como seu verdadeiro trabalho, empenha-se em fazer paisagens italianas. A cada ano, ele faz longas caminhadas em busca de temas para suas estilogravuras, de preferência nos locais mais inóspitos. Sinto muito não podemos caminhar juntos na primavera, escreve um amigo da juventude. Adquiriu o costume de caminhar toda a primavera, refrescando espírito e corpo e proporcionando inspiração para os meses seguintes. Não conheço alegria maior do que vagar por vales e colinas, de aldeia em aldeia, absorvendo a natureza liberta e aproveitando o inesperado e o inconcebível, um contraste inimaginável com a vida diária em casa. As coisas mais desagradáveis, a cama cheia de insetos, a comida muitas vezes de qualidade inferior, parecem ser não só uma das condições, mas até uma parte do prazer.
Em Roma, Geto e Malk levam uma vida despreocupada, sem imposição das pressões do status e da alta sociedade. Uma gravura, como a Torre de Babel, parece ter sido feita especialmente para se observar, perplexa e de uma grande altura, a comoção humana lá embaixo. Não desejo ocupar nenhuma posição e nunca a ocuparei. Escher escreve desafiadoramente a um amigo bem-sucedido. Desejo apenas uma loja, provavelmente de doces. Então mamãe poderá responder às perguntas que lhe fazem. Um filho é professor na Universidade de Leiden e o outro tem uma loja de doces em Roma. Imagino que, dizendo isso, o coração dela enche de orgulho. O pai de Escher, que envia uma mesada ao filho, anota em seu diário que os filhos de um carpinteiro encontraram seu próprio caminho no mundo. Algo para invejar, acrescenta, e a sua preocupação só cresce quando o casal tem um filho. Malk escreve com alegria e assombro em sua carta. É uma criança adorável, doce e linda. Certamente não é um desajustado. Pouco depois, a falta de renda começa a preocupar até o próprio Escher. Às vezes, uma aventura comercial de sucesso traz algum alívio. Papel de embrulho, por exemplo. E mais tarde, na sua vida, selos de correio, painéis de madeira, murais e toalhas de mesa. Quando o filho cresce um pouco, Escher lê para ele. E, em 2 ocasiões, isso até resulta em uma nova gravura. Mas sua maior fonte de inspiração continua sendo a Itália. Wat sprak u bijzonder aan in het Italiaanse landschap? Ja, dat is moeilijk te vertellen. Het Zuid-Italiaanse landschap interesseerde mij hoofdzakelijk. Niet zozeer het Italiaanse landschap in het algemeen, maar de Moorse invloeden, die broodjesdaken bijvoorbeeld, samen met rotspartijen was dat boeiend. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Het heeft niks met renaissance te maken. Of met barok. Ik heb in Rome gewoond, 12 jaar. En de architectuur van Rome op zichzelf heeft mij nooit eigenlijk veel gezegd. Omdat die veel te renaissancistisch en te barok was.
"Você não faz demais a mesma coisa?" perguntaram a ele numa entrevista. Escher respondeu: "Talvez faça, mas se uma coisa me toca, tenho que desenhá-la. Posso vender pouco, mas não posso ficar parado. Estive em lugares onde poucos estrangeiros já estiveram." Um desses lugares é o Ganges, onde um grupo de meninos de rua insistiam para que ele entrasse na cripta da igreja de São Nicolau. Nos nichos da parede estão cerca de 100 corpos de sacerdotes mumificados. Enquanto os meninos jogam os chapéus dos padres uns para os outros, Escher desenha os restos do que já foram pessoas. Na litografia final, ele deixa de fora a história dos sacerdotes, escrita em sonetos pendurados sobre as suas cabeças. Só coloca as palavras: "It missa est", a última sentença de todas as missas, o resto é silêncio. Em Roma, retorna a um de seus antigos temas de Harlem: Escher e seus ambientes espelhados numa bola refletora. Em 1959, ele escreve sobre esta litografia e sobre si mesmo. A cabeça do artista gráfico, ou para ser mais específico, o ponto entre seus olhos, está no centro. Para onde quer que ele se vire, permanece o ponto central. O ego do homem é absolutamente o centro do mundo. Escher fica tão envolvido em seu trabalho que muitas vezes Jeta e as crianças fazem as refeições sem ele, ouvindo o ruído que vem do estúdio, o tamborilhar de suas unhas na bancada, o assobio de uma melodia de bar. A cidade em que mora, Roma, nunca inspirou Escher. Mas quando os majestosos edifícios de Roma são espetacularmente iluminados por holofotes à noite, tudo muda. Ele escreve a um amigo na Holanda: "Ontem à noite fiz esboços da assombrosa e esplêndida Roma noturna, cuja arquitetura aprecio muito mais do que durante o dia. Se um dia formos juntos a Roma, vou lhe mostrar a Roma que amo, e caminharemos neste cenário fantástico vazio de gente como num maravilhoso sonho." Mas o cenário fantástico foi iluminado pelo regime fascista, com o fim específico de enchê-lo de multidões. Escher, que certa vez disse não querer tornar-se um italiano entre italianos, que ficaria satisfeito continuando estrangeiro, já não conseguia destacar-se da realidade italiana. Seu filho mais velho tem que marchar usando a farda fascista. Após 13 anos, é chegada a hora de deixar a Itália. Após a mudança da família para a Suíça, Escher olha ao redor e sente o coração sucumbir. Mais tarde, ele escreve sobre o inverno de 35-36, dizendo: "Estávamos nas montanhas suíças, naquela horrível melancolia nevada e alva. Odeio aquela mortalha branca que cobre a terra." Seus filhos estavam se divertindo muito, mas onde ele iria buscar a inspiração? Pela primeira vez, desalentado, copia a obra de outra pessoa. Talvez não tenha sido por acaso que fosse justamente a visão do inferno de Johann Bosch. Ele passava a noite acordado, imaginando como poderia retratar graficamente a música de Bach. Fez uma litografia do ambiente ao seu redor. Ao terminar, olha fixamente e fica chocado com o patético resultado. Se esse for o máximo que consegue fazer, será melhor desistir.
Numa noite, deitado na cama, houve um ruído compassado, farfalhante. Era Jeta traçando os cabelos. Isso o faz lembrar o som de um barco cortando o mar calmo. É tomado de grande saudade. Navegar no mar calmo, sobre o deck e na proa do navio, buscando um horizonte que sempre recua, acordar na cabina e sentir-se que não se está deitado imóvel, e sim balançando suavemente. Essas foram as experiências de sua primeira viagem marítima em 1922 e que agora ele deseja reviver. Em troca de algumas gravuras, ele e Jeta podem viajar em cargueiros italianos. De vez em quando descem a terra firme. Por exemplo, na desolada Espanha, onde a guerra civil explode 2 meses depois. Uma viagem de navio como esta é um oásis de paz, escreve ao voltar a bordo. Os europeus estão destinados, lenta mas certamente, a afundar no lamaçal. Todas as suas tentativas de salvação são infrutíferas, afundam cada vez mais. Onde quer que pouse seu olhar no mundo, nada existe além de uma tristeza inconsolável. E a ameaça de guerra, bancarrota e revolução cresce em toda parte. A esperança de um futuro melhor não existe para o espectador objetivo e imparcial. Mas é exatamente nessa Espanha deprimida que Escher encontra uma fonte de inspiração que pode substituir a paisagem italiana e o persuadiria, a ele, um homem com tanta dificuldade para esboçar coisas que não estivessem à sua frente, a desenhar os mundos inexistentes que o tornariam famoso. Foi na Espanha, disse ele mais tarde, que seus olhos se abriram. Durante dias e dias, Jeta e Maurits copiaram febrilmente os motivos geométricos dos árabes no Alhambra. A grande complexidade e arte dos padrões geométricos já haviam sido notados por Escher numa visita anterior. Mas agora, obviamente, ele vê muito mais neles. Os padrões dão a Escher a impressão de algo antigo e eterno. Cada padrão repete a si mesmo infinitamente numa espécie de universo bidimensional. Mas se esse padrão é um universo, Escher quer povoá-lo com figuras tiradas da realidade. Todos os padrões maravilhosos, incompreensíveis, esplêndidos, encantadores que nos cercam no mundo dependem de repetição e multiplicação. Escreveu ele mais tarde num libreto sobre sua teoria das divisões do plano regular. Não somos surdos, cegos, nem abobados. Estamos conscientes das formas que nos cercam. E elas só têm significação se as reconhecemos como símbolos claros de pessoas, animais, coisas que vemos à nossa volta. Fragmentos caprichosos de figuras geométricas abstratas têm pouco significado para nós. Chegando à casa, tenta transformar as figuras geométricas árabes em pessoas, cavalos marinhos, pássaros. Mostra suas tentativas ao irmão, professor de geologia, que o aconselha a ler alguns artigos de cristalógrafos. Eles estão envolvidos nas mesmas coisas que você. Foi uma revelação.
Os cristalógrafos estudam sistematicamente os tipos de padrões que tanto intrigam Escher. Dali em diante, ele passa ano após ano enchendo um caderno atrás do outro, esboçando sua própria teoria da divisão do plano regular. Até sua morte, ele usa esse sistema para harmonizar em mosaicos uma quantidade incrível de peixes, sapos, aves e lagartos. Isso demonstra como ficara fascinado por esse jogo com diferentes figuras que nunca podem ser vistas ao mesmo tempo, porque uma é o plano de fundo para a outra. Os seus estudos sobre a divisão de plano não são para o público em geral, só ocasionalmente surgem em suas gravuras oficiais. A primeira é desenvolvimento, logo seguida por dia e noite. Mais tarde, tornam-se suas gravuras mais vendidas. Em 1938, isso não podia ser previsto. Amigos e conhecidos a quem mostra seu novo trabalho acham-no muito estranho e não sabiam o que entender. Uma decepção, já que ele havia passado um ano inteiro experimentando e explorando essa nova direção do seu trabalho. Felizmente, o velho professor de Mesquita ficou entusiasmado. Escher, que havia se mudado da Suíça para Bruxelas, visitando-o regularmente. Na verdade, ele não precisava de incentivo. Um dia, o seu ideal era dominar seu ofício completamente e, às vezes, escolhia assuntos porque se prestavam particularmente a uma certa técnica que queria testar. Agora suas ideias o empolgavam tanto que ele gostaria de explicá-las aos outros a qualquer custo, ideias que só podem ser expressas em imagens, não em palavras. Tais como os jogos de figura, que são o plano de fundo uma das outras. O otimista e o pessimista nunca podem ser vistos ao mesmo tempo, enquanto sejam figuras num plano regular dividido. Escher se entrega ao trabalho com mais paixão do que nunca. Estou, por assim dizer, caído de amores e ainda não sei porquê. Quanto mais fanaticamente Escher é absorvido por seu trabalho, mais triste e solitária Jetta se sente. Quando a família se muda para a calma cidade holandesa de Baarn, no início da Segunda Guerra Mundial, a situação apenas piora. Preocupado, ele anota os sintomas de Jetta no diário, mas não percebe que o isolamento pode ser uma das causas. No fundo, ela tem estado com ciúmes desde aquele tempo, lembra-se mais tarde. É a perspectiva unilateral de alguém cujo trabalho é mais importante do que tudo.
No entanto, Escher não fica indiferente ao que acontece ao seu redor. Tem dificuldade em se concentrar no trabalho gráfico e ocupa-se em talhar uma grande bola de madeira, na qual anjos e demônios literalmente nascem um do plano de fundo do outro. Desde a exclusão dos judeus, sempre tenho uma sensação desagradável ao expor meus trabalhos. Ele escreve a um amigo. É a sensação de ser um aproveitador. Eu preferia parar de expor. De fato, ele para, não se torna membro do Departamento de Cultura nazista e retira-se da Associação dos Artistas Gráficos. Visita regularmente seu velho professor judeu, de Mesquita, e às vezes leva um pequeno presente. Uma tarde, quando chegava à casa do professor de Mesquita, a mulher e o filho já haviam sido levados. Escher recolhe as gravuras espalhadas desordenadamente por toda a casa. Uma delas, esmagada pelas pesadas botas de um soldado, ele guarda cuidadosamente para o resto da vida. No último ano da guerra, Escher não acha mais jeito de trabalhar. Uma xilografia requer mais esforço do que nunca. Meu cérebro parece completamente entorpecido, escreve a um amigo. Mas expressa seu espanto ao mesmo amigo logo após a guerra, porque de repente existe demanda por suas obras. Nem sei dizer como é estimulante ter conseguido ganhar a vida com meu trabalho nestes 2 meses. Foi a primeira vez na vida que isso me aconteceu. E quase 10 anos se passaram para que acontecesse novamente. Ao compor essas gravuras com figuras erguendo-se da superfície plana para o fundo, Escher aparentemente percebe o estranho fenômeno que isso é: um desenho tridimensional. Sua preferência sempre foi o incomum, as perspectivas elevadas e as bolas refletindo distorções, mas agora o seu assombro na reprodução da perspectiva torna-se um tema separado. Não é absurdo traçar algumas linhas e chamá-las de casa? Pensa ele. Então, deforma a ilusão espacial sugerindo uma bolha no papel, que, é claro, também é uma ilusão. Ou combina várias perspectivas em um só desenho. É um período produtivo e de grande rendimento, no qual, acima de tudo, ele agarra a oportunidade de testar uma nova técnica. A meia-tinta, mezzotinta, é um procedimento trabalhoso, que torna possível as cores preta e cinza escuro aveludada. Mas, após 3 anos de experiências, desiste novamente porque, diz ele, exige muito tempo e esforço de alguém que, certa ou erradamente, pensa que não tem tempo a perder. O medo de perder tempo o leva de volta à disciplina diária do estúdio, depois de caminhar 2 horas pelos bosques.
Isto dá a ele a paz de espírito de que necessita para pensar em novos trabalhos e, pela primeira vez desde a Itália, vê coisas ao seu redor que valem a pena usar em gravuras. Não é a imagem romântica dos bosques que intriga Escher, mas antes a distorção da perspectiva por ondulações ou a possibilidade de incorporar naturalmente mais de uma perspectiva numa ilustração. Já não pode queixar-se de falta de atenção. As revistas Time e Life dedicam longos artigos a ele e uma exposição de suas obras é organizada no Museu Stedelijk de Amsterdã para uma conferência internacional de matemáticos. Escher também faz uma palestra. Depois disso, mantém contato com diversos cientistas. Ao longo dos anos, alguns fazem sugestões para gravuras, como por exemplo, côncavo e convexo, onde formas e linhas são usadas de modo que de um lado parecem emergir e de outro podem ser vistas como profundidade. O contato com os cientistas leva a muitos desentendimentos mais tarde. Não sou professor de matemática, ele escreve aborrecido, só quero causar um alvoroço. E tenta fazer isso de uma maneira que não requer grandes explicações. Imagine, ele escreve na mesma carta, que gastei mais de um mês pensando numa gravura como côncavo e convexo, porque tudo que concebi era tão difícil de entender. Escher espanta-se com o mundo à sua volta e tenta descobrir exatamente o que vê e por quê. Na sua visão, é a única semelhança entre ele e vários cientistas. Jeta não está bem. Quando ela é hospitalizada, Escher escreve desamparado. Sou um artista gráfico e parece que é só o que sou, porque não posso ajudar Jeta. Sobre a litografia Elos, Bond, na qual reconhecemos Jeta e Escher, ele escreve: como um elo infindável, até suas frontes foram tecidas juntas, e eles formam uma entidade inseparável. Mas escreve também: se os dois estão felizes por estar tão estreitamente unidos, não sei dizer. É um compromisso perigoso e eles parecem meio tristes. Door uw hele werk komt ook steeds een enorme belangstelling naar voren voor geometrische vormen. Ja. Waarom?
Waarom juist die vorm? Ja, wat wilt u nou? Waarom? Dat kun je niet zeggen. Het is zoals het is. Die belangstelling die bestaat er nou eenmaal voor de wetmatigheid. De wetmatigheid in de natuur kun je wel dat noemen. Hè? Een kubus is op zichzelf een wonderlijk fraai ding. En je kunt hem een beetje ingewikkelder maken. Je kunt ingewikkelder figuren maken. Octaeders en tetraeders en zo. Die zijn allemaal boeiend op zichzelf. En als je zo'n ding in je handen neemt en ronddraait, dan ben je getroffen door de schoonheid en door de zeer grote regelmaat van dat ding. En dan overvalt je een zeker gevoel van ongelukkigheid en van je weet zelf niet wat je ermee moet beginnen. Je zou zo graag er wat van mee willen doen, maar het is er al. Eigenlijk is het genoeg om zo'n ding in papier te maken en ernaar te kijken. Maar als je nou eenmaal graficus bent en je wil er een prent van maken, dan denk je bijvoorbeeld, aangezien deze regelmaat zo groot is, laten we daar als contrast omheen zetten een soort van chaos. Laten we er een prent van maken die de tegenstelling illustreert van orde en chaos. En dat heb ik dan ook gedaan. Daaromheen zijn allerlei kapotte en verfrommelde figuren. Stukken die ik indertijd, het was in de winter, ben gaan zoeken op de mestvaalt. En zeer zorgvuldig heb samengeraapt chaotische voorwerpen waarvan je nog net kon herkennen wat ze betekenen. Want dat is helemaal niet zo makkelijk. Het is eigenlijk makkelijker om de regelmaat uit te beelden dan de chaos. Als je bijvoorbeeld zegt, die chaos wil ik nog meer uitbeelden. Ik wil bijvoorbeeld nemen een stuk modder. Ja, dat kun je aan een beschouwer niet duidelijk maken dat het een stuk modder is. Dergelijke dingen zijn alleen aardig wanneer je ze nog herkent. Escher conquista novos admiradores. Em gravuras como Queda d'Água, em que espantoso Escher mostra o absurdo que pode ser colocado em perspectiva no papel, encontram afinidades. Eles também fazem experimentos com a percepção. Dá para ver que Escher fuma maconha, alguém escreve. Mas Escher não se impressiona muito com a geração anos 60. Os Beatles e muitos outros fenômenos recentes semelhantes, escreve ao filho que emigrou, são perturbadores. Existe algo de muito revolucionário no ar. Os seus filhos talvez vejam muitas mudanças e será uma boa coisa eles viverem num país esparsamente povoado como o Canadá. Porque, grave minhas palavras, este é só o começo de um mundo que vai se libertar de velhos tabus. O homem que disse uma vez, nas minhas gravuras tento convencer as pessoas de que vivemos num mundo limpo, ordenado e não num caos desregulado, agora escreve a um amigo. É uma pena que o mundo em que vivemos seja um caso tão sem esperança. É um mundo insondável, selvagem, perigoso, um jogo irracional. Eu pessoalmente prefiro viver entre abstrações que nada tem a ver com a realidade. Ele está convencido de que ninguém entenderá sua série Limites do Círculo, que tanto o entusiasma. É a eternidade do universo capturada num círculo. As figuras multiplicam-se infinitamente, mas nunca alcançam a borda do círculo. Ele continua a gostar de seu trabalho tanto quanto antes, mas está torturado por receios que nunca sentiu. Uma doença torna tudo o que ele faz cada vez mais difícil. Ele e Jeta tornam-se estranhos para sempre.
O que fazer com alguém entediada? Ela devia controlar-se, que coisa, ele escreve. E ela se queixa a uma amiga. Sempre aquele preto e branco, não aguento mais. Finalmente, ela vai embora. Cheta vai morar com o filho na Suíça, onde se sente reviver um pouco. As últimas imagens que temos de Escher não são melancólicas. Vemos um homem idoso no estúdio, fazendo coisas que gosta. Queixando-se de todos que o importunam para fazer reproduções de velhas obras, mas na verdade, orgulhoso do seu sucesso, ele faz palestras sobre seu trabalho. Na porta do seu armário de materiais, estão fotografias do velho professor de Mesquita e do litoral sul da Itália, onde o sol sempre brilhou. Distribuição Didac. Versão brasileira, Helicon, São Paulo.